Meu nome é Ailton, estudo na escola CIEJA Itaquera e venho contar a minha história de vida, aonde que o começo de tudo, minha mãe, né, e meu pai eram casados, somos em 10 irmãos e caminhava, né, com ela ali pequeno, procurando entender as coisas. E meu pai e minha mãe unidos caminhavam, mas passando o tempo aconteceu um acidente em casa, caiu a casa sobre as nossas cabeças e graças a Deus ninguém se feriu. Mas referente a isso, meu pai foi cobrar questões da minha mãe porque tinha comprado material para construir outra casa e nesse contratempo, né, ela tinha passado os materiais e não tinha dado o processo para começar outra casa. Então caiu essa casa sobre nós e aí teve, né, interferência entre eles e meu pai catou, foi cobrar ela, meu tio entrou no meio e aí meu pai catou e deixou a família e foi embora e aí nós perdemos a estrutura de uma família, que é o pai. E nessa caminhada, eu vendo a minha mãe trabalhando de dia, de tarde, de noite, procurando fazer o bem, né, ali para instruir nós a andar no caminho certo. É, nós vimos que ela não ia sozinha conseguir vencer aquelas batalhas. E eu, novo, vendo meus irmãos até mais velhos, uns se movimentando, outros não, eu comecei a entender que eu também precisava de fazer alguma coisa. E aí eu comecei a sair para as ruas, até mesmo, né, estudava, mas procurava fazer um trabalho sobre sacola no mercado, ou até mesmo ir fazer um carreto na feira, alguma coisa assim para poder também estar ajudando na renda. E até a noite mesmo eu ia varrer uma padaria para levar o que comer para dentro de casa. Só que, né, no meio dessa trajetória eu também acabei me perdendo, porque, né, o mundo oferece muitas das coisas e no meio dessas coisas eu acabei entrando em coisas erradas, onde que não fiz o bem nem para mim e nem para o próximo e acarretou consequências. Eu fui preso, passei pela FEBEM, depois da FEBEM eu passei por um processo, passei de maior, continuei com coisas erradas porque eu aprendi a ganhar dinheiro, só que eu inverti os valores e isso gerou consequência. Aí me tornei de maior, continuei também indo para penitenciárias, cadeia, mas um momento que eu comecei a olhar e entender que minha mãe sempre me instruiu pelo caminho certo e falando assim: eu não te ensinei a ser um ladrão, eu não te instruí a isso e sempre me ensinou pelo caminho certo. Ela cobrava isso de mim e graças a ela deu tempo de eu despertar do sono, né, para até espiritual se for ver, eu estava dormindo espiritualmente, mas eu acordei para a vida, pela misericórdia de Deus abriu o meu entendimento, Deus provou para mim que Ele era Deus na minha vida, eu saí dessa situação precária e vim para a verdade. Com Cristo, eu comecei a entender o processo de Deus, comecei a obedecer, comecei a respeitar e a minha vida foi transformada. Hoje, para a glória de Deus, eu vejo que os braços do Senhor foi sobre mim. Hoje, o homem que não tinha, pela estrutura do ser humano, não tinha projeto nenhum, era como se fosse um projeto falido pelo homem. Deus mostrou para mim que é um recomeço. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho minha empresa. Hoje, pela misericórdia de Deus, voltei a estudar. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor na casa de Deus. A transformação começa de dentro para fora, quando nós entendemos que quem está no centro das nossas vidas, ele tem o poder de mudar nossa história. Só basta nós acreditar, confiar e crer. E as coisas começam a andar segundo o propósito daquele que nos chamou para uma boa obra. Porque nós estamos aqui, parece sermos estrangeiros neste tempo, mas Ele está esperando eu e você se levantar para que nós venhamos entender que nós temos um valor. E eu venho trazer a vocês, nunca desista da tua família, nunca desista do teu próximo, nunca desista daquele que está perto, né, com uma situação difícil no momento, porque há uma esperança também para a vida deles, assim como teve transformação para minha. Eu venho deixar essa história de vida para vocês também, acreditar, lutar, perseverar, porque é uma esperança para nós. E assim eu deixo a vocês
a minha história de vida, cortei muitas coisas, mas um pouco que eu falei é para entender que há uma esperança para nossas almas e essa história venha fortalecer você nessa caminhada. Nunca perca as esperanças, e essa é minha história de vida.